terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a revisão de geografia. Vamos iniciar falando sobre o consumo e o consumismo, que é algo que a gente vem trabalhando, e vamos falar também sobre o consumo sustentável. Vamos iniciar então pontuando o que é o consumo, né? O consumo é quando a gente compra alguma coisa, quando a gente realiza a compra de itens que precisamos no nosso dia a dia, né? Como o consumo de água, de luz, de alimentos, né? Também coisas relacionadas à saúde, à alimentação, né? À moradia. Então, isso é o consumo. Quando a gente compra algo, gera a economia do nosso país, né? Melhora essa economia, porque nós precisamos realizar o consumo para que a gente possa gerar os empregos também, né? Então, a gente consome apenas coisas necessárias. Porém, existe também o consumismo. O que é esse consumismo? Consumismo é quando a gente consome algo em excesso, sem necessidade, coisas supérfluas. Que tipos de coisas supérfluas são essas? Eu vou comprar vários tênis porque eu gosto de ter vários tênis. Eu vou comprar um celular, daqui a pouco eu vendo ele e não quero mais, quero um novo lançamento, né? São coisas que nós não temos a necessidade de ter, ou que a gente tem, mas que a gente compra em excesso porque a gente gosta de ter muitas coisas variadas, né? E a gente no final acaba não utilizando tudo isso que a gente fez o consumismo, que a gente comprou. Como, por exemplo, um brinquedo. Eu tenho um brinquedo, eu compro vários outros brinquedos. Isso é o consumismo, né? Por quê? Porque você tem o desejo de ter aquilo ali, por mais que você não brinque. E a gente sabe que todos esses itens, eles são produzidos com recursos da natureza, né? E esse consumo em excesso, ele faz com que as empresas, elas produzam vários produtos para suprir o consumismo das pessoas, e a gente acaba causando desperdício de água, dos recursos naturais, do meio ambiente, tanto os recursos naturais renováveis e não renováveis, né? E isso acaba prejudicando a natureza também, tá? Causando desperdício através do consumismo. Além disso, também, a gente sabe que o consumismo, ele não causa só a escassez, né, o desperdício dos recursos naturais. Ele causa também um acúmulo de lixos, né, de uma quantidade enorme de lixo no nosso planeta. Por quê? Porque a gente compra algo, aí a gente deixa muito tempo guardado, aquela coisa estraga, a gente joga fora, né? A utilização de muitas embalagens nos itens que a gente compra, a gente não guarda a embalagem, a gente não reaproveita ela, a gente amassa e joga fora. Então, esse tipo de coisa, de consumismo, tá? Ele acaba prejudicando não só os recursos naturais, mas também prejudicando o meio ambiente com a questão da quantidade de lixos que a gente produz. E a gente sabe que não é só isso, né? A gente sabe que o que causa o consumo na gente é ver o produto, as propagandas que os produtos promovem, né, para que a gente compre elas, para que a gente compre esse produto, né? Por quê? Porque se a gente olha uma propaganda que é divertida, que é legal, que chama a nossa atenção, consequentemente nós vamos querer aquele produto. Então o que acontece? Essas propagandas, né, muitas vezes elas são enganosas, como a gente viu, mas não existe só as propagandas que nos fazem consumir, né, que fazem a gente ser consumistas. Existem as propagandas também que nos incentivam ao consumo, mas um consumo consciente, né? De como a gente usar de forma adequada aquele produto, tá? Ou de como deve ser utilizado o produto, mas pensando na natureza também, porque hoje em dia existem muitos produtos sustentáveis, né? Que são feitos de produtos recicláveis. Não é verdade? Então, eles pedem para que a gente use o produto ou depois devolva novamente ou faça a troca desse produto. Um exemplo é a Coca-Cola retornável. Quando a gente usa a Coca-Cola, a gente pode devolver a garrafa, né? Para quê? Para comprar outra. Então, isso
é uma forma de um consumo consciente. Por quê? Porque eles vão reaproveitar aquela garrafa de novo. Claro que nem sempre isso acontece, muitas garrafas ainda acabam indo para o lixo. O ideal é que fosse todas as garrafas de forma retornável, tá? E existem isso em muitos outros produtos que são feitos de forma ecológica, de forma sustentável, que não prejudicam o meio ambiente. E a gente sabe que a gente é muito consumista, porque a gente olha um produto, a gente quer, às vezes a gente vê uma propaganda e essa propaganda, ela faz a gente querer aquele produto e dizer que a gente precisa dele, sendo que muitas vezes a gente nem precisa do produto, a gente nem tem necessidade de ter aquele produto, né? E aí o que acontece? Você olha a propaganda, ai, que produto legal, eu quero, eu preciso muito, eu tenho necessidade de ter ele, e aí acaba que no fundo você usa uma ou duas vezes e depois não usa mais. E isso acontece também com brinquedos, com sapatos, com roupas, com tudo que a gente olha ao nosso redor, né? Que acaba provocando essa questão do consumismo na gente. Então a gente tem que repensar bem nas nossas atitudes. Por isso é importante a gente relembrar dos 8 R's que a gente viu lá no nosso livro, tá? Então, esses 8 R's eles são muito importantes para que a gente compreenda a importância, né, de preservar o meio ambiente e evitar o consumismo. Então, quais são os 8 R's? Refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, responsabilizar-se também, respeitar, reparar e, por último, repassar. Então, a gente tem que repensar se o que a gente faz na nossa casa, se os itens que a gente utiliza, eles podem ser para a gente um consumo ou um consumismo. Lembrando que o consumo são coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, da nossa necessidade, né? Coisas voltadas à moradia, à água, à luz, né? À educação, à saúde, tá? E já o consumismo são coisas que a gente não tem necessidade de ter, são coisas supérfluas, ok? Então repense um pouquinho, o que você usa no seu dia? Coisas úteis ou coisas que não há necessidade, que você usa apenas por um desejo seu? Então, voltando ao assunto do consumo sustentável também, né? Nós podemos utilizar várias coisas e reaproveitar essas coisas no nosso dia a dia. Como a prof já falou ali, né? A questão da Coca-Cola retornável é algo sustentável, evitar utilizar coisas de plástico no nosso dia a dia, tá? Por quê? Porque essas coisas elas vão pro lixo, acaba acumulando muito lixo. Então, vamos utilizar coisas que podemos reaproveitar novamente, copos de vidro ou copos plásticos, como a gente utilizava na escola, que a gente pode lavar eles novamente e reutilizar, né? Pratos que a gente pode lavar novamente e reutilizar, tá? Evitar coisas que causam desperdício. Então, o consumo sustentável, ele nos ajuda, ele nos leva nessa direção, a utilizar coisas, né? E reaproveitar, que entra aí, então, os 8 R's que nós vimos, tá certo? Finalizamos nossa aula, então, pessoal. Boa atividade dos saberes para vocês. Beijos, até a próxima aula. Tchau!